Boa noite, ouvintes da Rádio Madalena. Estamos aqui com mais uma conversa solta. E o meu convidado, eu sou Maria Rita Kell, o meu convidado de hoje é o Vincent Carelli, que eu conheci, na verdade, na época da Comissão da Verdade. O Vincent é um cineasta que filma os índios há, ele vai dizer já há quantos anos, mas enfim. Nós vamos conversar hoje exatamente sobre a questão indígena, que ele conhece muito mais que eu, que conheci um pouco no tempo da comissão, e sobre a devastação, sobre tudo que está acontecendo, os riscos que as populações indígenas sofrem hoje nesse governo. Oi, Vincent, tá bom? Oi, você está me ouvindo? Tô sim. Tirando que está ruim para todo mundo, você está bem? Tô bem, tô bem. Às vezes um pouco deprimido com as notícias, né? Quem é que não está? É muito triste ver a catástrofe de uma velocidade alucinada nos últimos 2 anos, 3 anos, né? Sim. E Dois ainda, dois. Para quem viveu esse negócio 40 anos na Amazônia, lutando contra desmatamento, achando que ia barrar e não sei o quê, de repente aí a gente entra nesse retrocesso violento, e é violento mesmo, e muito rápido, né? Como é fácil De uma destruir conjuntura né? internacional toda desfavorável a isso, quer dizer, enfim, o Brasil se enterrando também o planeta, né? E tudo isso é tão boçal, tão alucinado, que é mesmo desesperador, né? É meio desesperador. E, bom, a gente está cansado, a gente está sabendo de tudo, quer dizer, a importância. Porque um militar, ele pega um avião, sobrevoa aquele mar de floresta, que ainda é a Amazônia, e fala, não, mas isso aqui é infinito, isso aqui é infinito, né? É que a Amazônia ela é necessária e grande pelo seu peso no planeta. Sim, não é só para o Brasil. A Amazônia não vai servir de nada mais, certo? E o Carlos Nobre já demonstrou, assim, de maneira cabal, o desastre que vai ser. O sudeste do Brasil vai virar um deserto. Conta um pouco para os ouvintes quem é o Carlos Nobre, o que ele falou, porque nem todo mundo acompanha como você. Certo. O Carlos Nobre é um cientista do INPA, não é? E que justamente estudou e provou que a floresta amazônica canaliza pelo ar da Amazônia para o sudeste, não é? Bilhões de metros cúbicos, enfim, rios, eles chamam rios voadores. Sim. Né? O sudeste brasileiro, se olhar, girar o globo... Rios de quê? Rio de água. Não precisa de água e de na atmosfera, de umidade. Então, quer dizer, a faixa do Sudeste, se girar o globo, a faixa equivalente em outros continentes é deserto. O continente americano não é. Por quê? Porque tem a Amazônia. Pô. Então, o agronegócio vai não só destruir a Amazônia, como se autodestruir. Isso é que é incrível, né? É incrível. Quer dizer, eles não se importam ou não se preocupam, ou ficam acreditando que com o dinheiro eles podem comprar tudo, até ar. Né? É a topeira total. A negação da ciência, quer dizer, tudo bem, então você não quer saber o que acontece, não é? Quer dizer, aí tá tudo perdido, né? Então, e me conta um pouco o que você está pensando agora, nesse momento, sobre as populações indígenas ali. Os Yanomami, por exemplo, que nós conhecemos em Roraima, né? Ou o Emiri-Atruari, bem no extremo oeste do estado da Amazônia. Conta um pouco, não que você esteja telefonando para eles, mas o que você está pensando? Não, os Waimiri-Atruari, eles são muito organizados, né?
tem chefia, comando, enfim, eu acho que eles conseguiram, não ouvi notícia nenhuma dos Guaimirim. Acho que eles fizeram fazer o seu lockdown Mas você acha que eles conseguem barrar a demolição da floresta ali perto deles? Não, fora do território não, certamente não. Né? Quer dizer, só os territórios indígenas vão proteger. São as grandes ilhas. Né? Bom, tem grandes reservas que estão sendo arrasadas, né? Como em Rondônia, Uruguai-Uauau, e são reservas biológicas, enfim, todo tipo de reserva ambiental está sendo atacada, grilado. Diz para os ouvintes o que é Uruguai-Uauau. Diz para os ouvintes o que é Uruguai-Uauau. O Uruguai-Uauau é um grupo indígena de guerreiros e tal, que tem uma reserva de quase 1 milhão de hectares, que é uma coisa quase incontrolável. Uhum. Não é? Então, está sendo invadido e dilapidado. Não é? E eles têm população, eles têm força para barrar isso? Não? Não, não tem. Não tem, e como o governo liberou geral, quer dizer, eles mal podem acompanhar direito de perto o que está acontecendo. Enfim, tem todos os casos, enfim, a coisa está difícil. Eu acho que Yanomami, por exemplo, é uma repetição. Né? Quando começou a quarentena, que a gente sacou que estava acontecendo uma pandemia, que caiu a ficha, eu até escrevi um pouquinho sobre isso. Falei, para os índios, a hecatombe de uma pandemia é uma coisa que aconteceu tantas vezes, né? E hoje acho que todos nós podemos nos imaginar, enfim. Tem uma velha xinguana que já passou por 3 pandemias. Certo? Então, que é sempre uma mortandade, enfim, eles estão acostumados com isso, né? Mas a situação do Yanomami é muito agravada pelos garimpeiros, né? Quer dizer, o Xingu. Você lembra que o Davi Yanomami falou isso, né? Que foi ali que começou a doença, né? Claro. Agora eles não vão mais morrer de doença de branco, porque eles provavelmente já são vacinados. Morreram muitos na ditadura. Deixa só, porque para quem está ouvindo, tá? Uhum. Eu sei que você só cansado de saber isso. Quando na Comissão da Verdade eu escolhi investigar os camponeses, para quem está nos ouvindo, os indígenas vieram no pacote. Eu não sabia nada de indígenas. O Vansan me ajudou muito, e, enfim, o pessoal aqui do ISA me ajudou muito, mas principalmente o Vansan que foi comigo nos lugares, etc. E muita gente me perguntava, quando eu contava que eu estava pesquisando, gente de boa fé, não era gente de má fé. Ué, mas os indígenas estavam contra a ditadura? Claro que essa pergunta, para quem não sabe nada, é normal. Os indígenas lutaram contra a ditadura? E falaram, não. Os indígenas, como diz Davi Yanomami, não sabiam nem que havia governo. Lembra do depoimento dele? Eu nem sabia que havia governo. Ele estava soberano em suas terras. E ficou sabendo quando chegaram os garimpeiros, chegaram os caçadores, chegaram os madeireiros e chegaram as doenças de branco. Né? Que eles não tinham nenhuma defesa contra isso. Então, a nossa estimativa lá de 8 mil indígenas, não é que eles morreram na tortura, que eles morreram de bala. Eles morreram de doenças que as expedições de contato pediam remédio, pediam vacina, e o governo não dava, porque não tinha interesse em preservar os indígenas. Né? Enfim, desculpa, isso aí eu estou explicando para quem está nos ouvindo pela primeira vez. Né? E aí... Claro. E, inclusive, a gente entrevistou o Antônio Soares Cotrim, né? Que nos revelou o seguinte: nos anos 70 e 80 foi a abertura da Amazônia, né? As grandes estradas, né? A Transamazônica, a Perimetral Norte, que atingiu os Yanomami, né? E que os militares chamaram ele e dizer o que nós vamos encontrar pela frente. E ele falou que era uma irresponsabilidade, quer dizer,
era impossível saber o que vinha, mais ou menos o que viria pela frente, né? Mas era um projeto tosco, enfim. Ver o que tem pela frente e ver o que faz, né? Não Uhum. tinha planejamento nenhum. Depois E essas 2 décadas foram uma hecatombe para os povos amazônicos da ditadura. durante a ditadura, né? Uhum. Então, morreram estimativa de 8.000 índios, Uhum. né? Uhum. E foi essa loucura, né? E aí, de repente, a questão indígena, a Amazônia também está sob controle total dos militares, né? E vem com aquelas ideias de jirico, de novo. Não, os índios querem garimpo, os índios querem... Enfim, ele faz a Ninguém reunião pergunta para lá... eles, né? Não, Ninguém não. pergunta para eles, só afirmam o que eles querem. Eles têm feito uma... Esse discurso, Bolsonaro, os Zenauenê, que são um grupo ainda muito isolado, enfim, agora está bombando, mas eles chegam lá, ocupam militarmente 25 dias, com acampamento militar para ensinar Uhum. a hastear bandeira, cantar um hino nacional, né? Fazer documento. Integrá-los. E o discurso, falei, vocês... Porque a aldeia é de palha, é linda. E ele Uhum. falou, não, vocês moram nessa pobreza, porque eles só enxergam pobreza, né? Uhum. Uhum. Mas vocês estão numa terra riquíssima. Vocês podiam ser ricos para a juventude. A juventude pega pesado. Ignorância, né? Que Tem, ignorância. tem, tem garimpo, tem minério, tem madeira, tem soja. Vocês podem ficar ricos e ficam martelando essa história. Vocês são riquíssimos. Estão nessa pobreza porque vocês querem. Mas Mas você a acha gente que os pode índios ajudar são vocês. sensíveis a esses que não... Os Yanomamis já são muito escolados, digamos, o Emiri também, mas esses que ainda estavam São isolados, super sensíveis, super eles querem ficar sensíveis. ricos. Porque eles estão descobrindo, eles estão se abrindo para o mundo, descobrindo o mundo. Hum. Tudo que for facilidade, eles querem. E tem a ponta de lança, que é um pouco abaixo, na Chapada dos Parecis, os índios Parecis, que são os caras que fecharam com o agronegócio, a soja, Nossa. desmatamento do cerrado. E como eles estão? É um discurso muito perigoso, né? Como eles estão, os parecis, você sabe hoje como eles estão? Fecharam com a soja, estão como? Viraram trabalhadores da soja? O que eles viraram? Eles foram enganados bastante no começo, né? Uhum. Porque os caras demoraram, enfim, fizeram uns contratos horrorosos, tal. Uhum. Eu não sei como é que estão. Acho que devem estar, enfim, se virando lá, né? Mas eles são na mesma língua que Virando os onde? Anauenê, né? Hã? Como? Não, na terra deles ou eles estão na... Não, Eles estão foram... na terra deles. Ah, tá. Só que será uma terra arrasada, né? Porque se Uhum. destruir o cerrado para plantar, usar de suporte com todos os defensivos, né? Defensivos, ofensivos da soja, depois tem uma terra arrasada, né? Sim. E Você pode secam ser os rico rios, agora, né? secam as nascentes, secam os rios. Sim, sim. Né? Você E o viu cerrado é importantíssimo. uma filmagem que apareceu na internet de um Yanomami que faz um depoimento, disseram, me trouxeram para cá, eu quero voltar para minha aldeia, não sei voltar. Você viu isso? Ele está Não sozinho. vi. Mas casos, por exemplo, leva para Rio Branco, não, para Boa Vista, né? De repente a criança morre lá. Pô, os parentes querem o corpo, né? Uhum, uhum, E isso foi um grande embate, né? uhum. Devolver os corpos, né? De Que quem era morreu super longe da mãe. proibido e tal, em como fazer isso, né? Quer dizer, ninguém quer gastar um helicóptero, sei lá, um avião, para levar de volta um corpo que eles podem
E também o perigo de contaminação, né, de contágio, né, e como administrar isso. Mas para os índios é inconcebível, né, não enterrar o parente. não enterrar né, o parente, né, o filho. Enfim, e a gente está vendo isso, e é triste, né, ver como o país se degradou, né? E hoje, não, a Globo, não sei o quê, o Supremo está fazendo, não sei o quê, mas no consentimento total, né? Certo? Eu acho, para mim, o grande marco foi o Bolsonaro chegar lá no impeachment e fazer a apologia do Ustra. Quer dizer, ele não saiu preso dali e nem teve um processo ético, né? E era o governo Dilma. Não é? Era o governo Dilma, não era? Era a votação do impeachment. Claro. Né? Quer dizer, o cara chega lá no Congresso, publica isso para o país. Mostra o livro e elogia o procurador. Bom, a partir daí, bicho, não aconteceu nada. A partir daí, ele viu que tudo era a favor. Né? E nós estamos nessa de 70%. Cadê os 70%? Os contras, está dizendo? Pô. Que ninguém pode ir para a rua, né? Nem isso a gente pode. Mas também não há um entendimento, enfim, então é uma coisa difícil. Né? Eu queria só voltar um pouco para os índios e lembrar de uma coisa que Eduardo Viveiros de Castro falou, não sei se você lembra, quando ele fala que as pessoas acham que os índios vão gostar muito mais de viver na cidade, onde tem muito mais coisa, muito mais interessante. E ele diz, o índio na cidade, quer dizer, ele vai deixar a mata, onde ele é soberano, para morar numa periferia, engordar, ficar deprimido vendo televisão. É isso que vai ser. Não é que ele vai morar na cidade, ter a sua vida, a minha vida, a vida do Mauro, dos nossos ouvintes. Ele vai ter uma vida, primeiro, num ambiente que não é o habitat dele, e vai virar um cachaceiro, como muitas vezes acontece de depressão, não é? Claro, porque além da pobreza, vai ter o constrangimento geral dele ser índio num ambiente. De se desentender, de ser discriminado, enfim. É tudo triste. Enfim, não sei o que nós podemos fazer, você que trabalha com vídeo nas aldeias, mas não dá nem para ir nas aldeias agora, imagino, né? O que você acha que é possível, assim, para os ouvintes pensarem que tipo de mobilização é possível? Eu lembro uma coisa que eu não entendia na época, você certamente já entendia. Por que, de repente, no fim da ditadura, quando começou a ter um pouquinho de liberdade, a primeira manifestação que eu vi, plástico nos carros, pela demarcação das terras indígenas, vocês sabem muito bem disso, né? Muitos ouvintes mais jovens não podem saber. Antes de vir pela libertação dos presos políticos, nós começamos a ver uma parte da sociedade civil, assim, não eram só os sertanistas ou só os militantes, com esses plásticos nos carros, com essas camisetas pela demarcação, e daí só depois eu fui entender que as terras estavam sendo devastadas. E agora nem sei se essa pauta sensibilizaria a sociedade. O que você acha? Pela demarcação ou pela preservação das demarcações, enfim. Eu acho que pela questão da Amazônia, né? Quer dizer, a importância que as reservas indígenas têm para a Amazônia, inclusive. Claro, não é nem mesmo quem não se importa com os índios, se importam com a Amazônia, quem sabe. Sim, eu acho pelo menos por aí. Tá. Né? Mas tem muito esse negócio que o índio tem muita terra, esses clichês neocoloniais né, são eternos. Né? Não é que eles têm muita terra, eles preservam a terra que a gente precisa, o verde com a mata, eles são os cuidadores da mata. Né? Eu estou terminando um filme lá dos Gavião. Você vê no Google Maps, é uma mancha de 60 mil hectares na região de Marabá, que aí virou um grande sertão. Marabá a gente conheceu. Não é?
O Cochrane diz assim, uma frase genial dele: antes não existia branco. E branco chegou feito saúva, atrás de folha. Acabaram com tudo, virou um deserto. Agora estão de olho grande na folha da gente. Na folha da gente, que ótimo. A frase é ótima. Agora, eu falei para você que eu ia conversar metade em termos genéricos sobre os índios, agora a gente chegou exatamente na metade, eu estou aqui para falar do Vídeo nas Aldeias, que é o seu projeto. Não é? Conta um pouco o projeto, como é que ele começou. Então, num tempo, justamente desse tempo que a gente estava falando, né, dos anos 80, né, a gente começou em 86, né, e 88 teve a Constituinte, né, era um tempo ainda que os índios estavam descobrindo a Amazônia, pelo menos os povos amazônicos, né, eles foram contactados 5 anos e estavam meio perdidos. E eu acho que essa geração minha de indigenistas teve um papel importante junto a esses povos de ir dando um pouco a chave de compreensão de que imbróglios estavam metidos, né? E nessa época, quer dizer, se demarcou muitas áreas indígenas, né? Em cima do trabalho, né? E dessa intermediação, né? Que os indigenistas fizeram, né? Hoje não, quer dizer, hoje os índios estão encabeçando um movimento político, né? Não é? São os primeiros a invadir o Congresso Nacional, enfim. Deixa eu só falar para quem não lembra, isso está no seu filme Martírio também, né? Na votação da Constituinte, foi o Davi Yanomami que chegou lá e foi pintando o rosto de preto? O Ailton Krenak, claro. O nosso filósofo da quarentena. Oi? O filósofo da quarentena, da pandemia. É verdade. Ele fala com muita propriedade. Ele chega na frente da plenária do Congresso com uma lata de graxa, como se ele estivesse fazendo era um ritual, e ele vai pintando, eu estou falando isso para os ouvintes que não sabem, né? Pintando o rosto de preto, pintando e falando. E quando ele acaba de falar, o rosto dele está todo preto, não é de graxa, porque ele está denunciando a devastação e a destruição do povo dele. Né? Não me esquece de me lembrar de deixar 10 minutos para você falar do Martírio. Tá? Quer dizer, eu quero falar do Vídeo nas Aldeias depois do seu filme. A gente tem 20 minutos para 10 minutos para cada coisa. Vamos lá. Mas, enfim, enquanto aconteciam essas coisas, tinham revoluções tecnológicas, que foi o VHS, que virou a ferramenta dos movimentos populares. Né? No mundo inteiro, né? Autoconstrução, então registrava a mobilização das pessoas, né? As pessoas trabalhando, enfim, era um estímulo, né? E eu fiz isso com os índios, né? Fui com uma VHS, filmar eles e devolver imediatamente a imagem em cima dessa dinâmica, né? Deles, né? E a disposição deles. Né, eles começam bom, então vamos fazer isso e aquilo. Eu lembro disso. Então, o projeto começa nessa dinâmica de jogo de espelhos, né, e faz 30 anos de trajetória, enfim. E eu acho que a mídia indígena, a mídia nativa, é um fenômeno emergente no planeta. Né? Tem continentes, por exemplo, você na Austrália, em que as gerações de aborígenes frequentam faculdade de cinema e tal, tem regime de cotas de canal de transmissão, inclusive. Eles têm canais locais, regionais e nacionais de televisão indígena, aborígene. Não é? Então, nós na América Latina estamos também nesse movimento, né? E aqui no Brasil
Depois de 10 anos, a gente começou a formar cineastas indígenas, né? E também, ao mesmo tempo, essa produção muito, muito fresca, muito bem-humorada, muito comunicativa dos filmes feitos pelos índios, né? Houve um reconhecimento do país, né, que o cinema indígena do Brasil é uma coisa emergente, e a Ancine estava disposta, inclusive, a começar um subsídio especial para o cinema indígena, né? E, enfim, depois a gente entrou nessa derrocada, que a gente nem sabe mais se tem Ancine, né? Nem Cinemateca, enfim. A gente, quer dizer, daqui para amanhã, se a Cinemateca virar o Museu Nacional 2, não vai ser uma surpresa, né? Não foi falta de avisar. Né? Mas, enfim, eu acho que o Brasil cresceu nesse sentido, nessa era Lula, enfim, de se aproximar dos índios. Eu acho que o Vida nas Aldeias contribuiu, pelo menos para a classe artística. Eu acho que, pelas artes, você está trazendo uma presença indígena no nosso meio artístico, no meio... O Brasil indígena era um apartheid, né? 3.000 funcionários no país controlava a entrada e o ir e vir dos índios, né? Então, hoje, tem um movimento político. Até a Lula era assim? Até o Lula era assim? Até a era do Lula era assim? Até a Constituinte. Até a Constituinte, tá? Até a Constituinte. E a Constituição reconheceu o direito dos índios terem seus próprios advogados, inclusive quando choca com os interesses do Estado brasileiro. Né? Agora, teve a Constituição e o Brasil tinha muito preconceito contra a ONG, né? Demonizava esse negócio. E a associação indígena, o governo levou 10 anos para reconhecer a associação indígena. Eles não reconheciam, certo? A própria FUNAI levou 10 anos para reconhecer. A FUNAI? A FUNAI, né? Que ela perdia sua autoridade, entende? Então, os índios se libertaram, saíram. Também esse órgão centralizador se desagregou. Quer dizer, a questão de educação foi para o Ministério da Educação, a saúde foi para o Ministério da Saúde, enfim. E os índios passaram a ter interlocutores em várias instâncias políticas do município, do Estado. Enfim, eu acho que os índios cresceram, né, em protagonismo, e na área dos cineastas indígenas, esse trabalho que a gente fez durante 30 e tantos anos, né, o sucesso que esses filmes tiveram, né, chamou muitos jovens artistas, jovens cineastas, né? Então, projetos como o Vida nas Aldeias estão pipocando, né? Não só os índios estão procurando outros parceiros, né, locais mais próximos, né, como vários jovens cineastas estão procurando também esse trabalho compartilhado, enfim, em aldeias indígenas. Então, eu digo, a semente vindo das aldeias frutificou, né, e também trouxe um interesse das agências de fomento, do Fundo Setorial. Houveram muitos editais com temática indígena. Pena que a gente acabou com a TV pública, né? Todos se fizeram tantas séries novas, não é? A política da Ancine foi uma coisa muito abrangente, né? Muito complexa, né? Eles começaram a investir
da, da pequena semente até a indústria, mas, enfim, eles fomentaram muita coisa. A TV E, Brasil ainda existe. Não sei se como? ela é. A TV Brasil ainda existe. Não, existe, mas não passa essas séries. Ah, Você entende? entendi. Ela Aham. está realmente. A cultura também existe, não é? Mas, Também está bem interessante. Deixa eu só contar enfim, uma coisa mas que você falou diga. das demarcações do Lula, só para não esquecer. Tem um filme que eu vi na TV Brasil, justamente, há uns anos atrás, que era sobre a demarcação da Raposa Terra do Sol. E era muito bonito, porque o Lula chegava de helicóptero, e com uma camisa branca, com um calorão danado, e vinham duas crianças indígenas, pegavam as duas mãos dele e levando ele. E ele começava a chorar. Ali ele já começava a chorar. Porque ali, claro, era uma cerimônia de recepção que ele tinha demarcado aquelas terras, né? É um filme muito É. bonito, se os ouvintes acharem, só que eu não me lembro do nome, mas hoje em dia você põe na internet documentário sobre a inauguração da demarcação da Raposa Terra do Sol, vocês vão ver isso. E é linda essa cena. É lindo. Porque ali são mais de 1 milhar de pessoas, É né? muito, muito grande. Celebrando isso tem uma energia, né? É. Não há quem não chore. A gente estaria chorando, mas ele, ainda por cima, ele foi quem possibilitou, né? Então, Claro, foi uma, foi uma grande conquista, mas que custou muito caro aos índios, né? é? Custou É, depois? custou, porque a sentença de vitória do Supremo foi tipo dizendo assim, tá, tudo bem, mas essa é a última. Ah, 19 condicionantes dizendo, entre outras coisas, nunca mais nenhuma área indígena será aumentada. não será demarcado. E sobre essas condicionantes é que foi construída a tese do marco temporal, né? Uhum. Quem estava ali? Então, essa vitória foi uma campanha muito bem feita, internacional e tal, não sei o quê, e os índios batalharam muito, mas teve o seu custo, né? Ah, Que uhum. veio depois né? Na rebordose. É. Bom, enfim, a luta continua. Mas agora eu quero que você conte nos últimos 10 minutos o seu projeto Vídeo nas Aldeias, que muita gente não conhece, aliás, pouca gente conhece, assim, fora de quem é ligado ao tema, né? Então, fomentar, quer dizer, a produção do cinema indígena, né? Tanto em termos de produção, formação e distribuição, né? Então, mas conta o que você E, manda, que eu sei, mas os espectadores uh-huh. dizem, E recebem hoje a gente tem uma plataforma de vídeo on demand, né? E muitas vezes esses vídeos estão em oferta, né? Martírio, por exemplo, é um filme eternamente gratuito da nossa de vídeo nessa plataforma de vídeo pela importância política que ele tem, enfim, ele continua sendo muito visto, muito procurado, não é? Para quem não sabe, o Martírio não é um filme feito pelos indígenas, é um filme do Vansan. Né? E o Enfim, Martírio, conta qual é o Martírio em questão. Martírio é um pouco a história do genocídio contemporâneo, que tem 40 anos, né, no Mato Grosso do Sul. É uma luta de Davi contra Golias. Os índios Caiobá, desterrados, deportados, né, dos seus territórios, tentando reconquistar seus territórios. Seus territórios, vamos ser honestos, né, suas pequenas reservas do monstro que é o agronegócio todo-poderoso, né? Você lembra que a gente foi ali na terra da Damiana, que era uma faixinha de terra, ela tinha eram 7 pessoas só, lembra? Várias É pessoas, uma filhos tinham sido assassinados, atropelados na estrada, e ela não saía dali porque ali tinha água, tinha cemitério, enfim, tinha o Tecorrá, né? é, Eu aprendi ali aqui. então é uma reconstituição histórica de um processo, né?
e de uma história contemporânea, e agora o Covid lá, né? Quer dizer, a situação de pobreza é extrema, né? De saúde é extrema já, e as áreas são abertas, enfim. Essas são muito perto do agronegócio, né? dentro do agronegócio, no O fundo da agronegócio, fazenda. o agronegócio tem problema da terra deles, né? Então é isso. Eu acho que, bom, agora estou fazendo mais um. Eu acho que o terceiro da trilogia, né, Corumbiara, que é o genocídio dos índios isolados, Martírio, que é o genocídio contemporâneo do agronegócio, né, e Adeus Capitão, que é uma reflexão sobre como grandes projetos, né, atingiram as áreas indígenas, né? Os índios, a gente participou, né? São histórias das quais eu participo, né? E exigindo indenização pela linha de transição de Tucuruí, ferrovia de Carajás, hidrelétrica, não sei o quê, enfim, complexo, que vai destruindo o seu habitat e vai indenizando, né? E os caras entram num sistema capitalista de consumo e tal, né? Então é um filme sobre esse drama da transformação, do ingresso no capitalismo, né? E ao mesmo tempo a história de um grande líder que agora já morreu, já filmei o enterro, tudo. É o Adeus Capitão, é o capitão, né? Que faz tudo para reconstruir o seu mundo, Gavião, né? E eu ajudando ele com o vídeo. Eu passo 10 anos filmando com ele e tal, todas as festas, ele vai ensinar todo mundo e tal. E agora esse filme é para devolver para o pessoal da aldeia, finalmente, o legado final dele, né? E aliás, eu estou muito nessa, não é fim de festa, mas eu acho que o negócio está andando muito, muita gente fazendo coisa e tal. E a gente está muito preocupado com a questão do acervo, né? Infelizmente, no Brasil, não tem uma instituição indígena que pudesse acolher o acervo, que é um acervo historicamente para os índios importante. O acervo é na sua casa? Agora é na minha casa. Eu estou me sentindo nos anos 80 da ditadura, em que as nossas casas eram os aparelhos. Então, agora é a casa-escritório, no sentido casa-aparelho, né? Como devolver? Como preservar? Então, a gente está fazendo expedições de devolução. Ou de devolução de material bruto, que estão lá, seus avós, bisavós, enfim, que é super importante para eles, como eles viviam, né? Às vezes os índios nem se reconhecem. Eles olham para as imagens e falam, mas quem são esses? Aí o mais velho fala, não, mas esses somos nós, você não está vendo? Olha, no prazo, eu fiz isso com os índios. Como? Quantos anos tem a Vida das Aldeias para você já ter filmagem? 34. 34, claro, claro. Olha, em 2 décadas, agora a gente devolveu para o Zenauenê o material deles. A nova geração não sabia mais que eles faziam canoa, porque agora é só lancha de alumínio. Não sabia mais que tinha panela de barro, que hoje só tem de alumínio. Incrível. Não sabiam que eles usavam o estojo peniano, em vez de usar a roupa, que é um estojo para amarrar o pênis. Eles acharam que feio, mas quem é esse povo? Não, mas são os nossos. Como feio? É nosso. Em 2 décadas, a memória se perdeu. A nova geração não sabe nem quem são eles. Você está dizendo que em 2 décadas a nova geração não vive mais. Não sabe mais que fazia canoa de cerejeira. Enfim, tudo isso foi perdido. Quer dizer, enfim, então é muito interessante trabalhar essa devolução, não é? Daqui a alguns anos, tudo isso vai estar online e os vinhos também estarão online.
né? Tá, agora... Isso será o acesso, garantir o acesso deles futuro sobre esse acervo é muito importante. Então, agora a gente tem Diga. 2 minutos para você dizer. É muito difícil para mim. Para você talvez seja fácil. Eu não saberia responder o que eu vou te perguntar. Com todas essas mudanças, os caras já estão de jeans, os caras já têm celular. O que é essencial para o índio não deixar de ser índio? Porque você pode dizer, não são mais índios, então vão para a cidade, tchau. Mas não, eles continuam sendo índios. Para você, o que faz com que eles continuem sendo índios? É o orgulho de ser, você entende? O orgulho do teu pai, do teu ancestral, né? É você ainda interpretar o mundo, saber interpretar o mundo com outras referências. Tá. Né? O índio está na cabeça, não está na roupa, não está no celular, não está nada disso. Né? Dependendo do que chega pelo celular, né? Ele para de... E essa coisa que é muito forte de ser, principalmente para minorias, né? Uma aldeia, um povo, é o centro do mundo, os outros são os outros. Né? Então, é perder essa noção, né? Essa coisa de povo. Né? Então, é aí que se perde a desagregação. Enfim, o capitalismo trabalha para isso, né? Para individualizar. Se você perder o senso do povo, o senso comunitário, bom, restou pouco. Agora, depende. Tem povos que são muito gregários e tem povos que são muito espiritualizados. Por exemplo, a família Guarani, ela reconstitui em si todo o universo Guarani. Os Guaranis são muito... Esses povos dos grandes rituais, com uma depopulação muito importante, às vezes se desagregam. Né? E, enfim, o empobrecimento do hábitat, a pobreza, enfim, aquela trajetória que, quer dizer, como o Eduardo fala, né? Quer dizer, o destino do índio é ser pobre, será? A gente lutou muito contra isso. Quando a gente processou as grandes companhias para indenizar os índios, que a gente achava que índio não podia. Por que índio tem que ser pobre e não pode ser rico? Aí começou que nem o general Mourão. Como é que é? Índio maquiado, mas que no fundo tem 4x4. Tem carro traçado, é o índio fake. Pô, mas, de novo, tudo isso... Não, o pobre é autêntico. O pobre é o autêntico. Bom, sacanagem. Estou cortando um pouco, porque uma hora avisou, no nosso tempo a gente tenta padronizar o programa, não é que já vai ter um anúncio, vai entrar os comerciais, nada disso. É uma rádio caseira. Mas, enfim, Vincent, obrigada. Obrigado a vocês. Assim, o que você acha que as pessoas podem, hoje, assim, alguma coisa que você pode pedir para as pessoas? Façam tal coisa, sei lá, o que seria a favor dos índios? Olha, todas as comunidades estão pedindo vaquinha, não sei o quê. Os índios perderam muito a sua autonomia alimentar. E numa hora de pandemia, quer dizer, eles dependem de fora. Né? A sacada, aqueles que vazaram para as matas e estão acampando. Claro, estão gastando. Né? Então, ajudar nas vaquinhas dos povos que estão perto de vocês, não é? No caso dos paulistas, dos Guarani, Jaraguá está pegando fogo, enfim, gente para ajudar e não falta. E não só para os índios, eu acho admirável o número de gente que está se dedicando, de jovens, né, que estão aí na batalha, indo para a rua, distribuindo cesta básica, né, enfrentando mesmo. E o nosso herói, quer dizer, fiquei muito triste essa semana com a morte de Dom Pedro, mas ainda temos o nosso herói, que é o Lancelote. Lancelote, exatamente. Tá bom. Vincent, obrigada. Nada. Obrigado a vocês. E, enfim, uma hora a gente se vê, sei lá, quando acabar tudo isso. Tchau, tchau. Em breve.
Tchau, Tchau. Mauro. Tchau, tchau.